Ele é um garoto misterioso, mas se apaixona pela garota anjo da escola. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like e bora! Em fevereiro, onde colegas de turma comentam que um aluno transferido chega hoje ao colégio. Assim, o diretor convoca Masat para a sala de aula. E com lágrimas nos olhos ele vê as caras de espanto da turma ao avistarem um novo rapaz que, apesar de ter 16 anos, parece uma espécie de Frieza do Dragon Ball que trabalha na logística de um almoxarifado há 25 anos. Sabendo da deficiência do novo estudante, o diretor justifica que ele não gostava de ter a cabeça raspada. Em seguida, ele pede para Masat se apresentar. Ele desabafa que seus últimos dias não têm sido muito fáceis. Porém, nesse instante, o diretor vê uma etiqueta saindo da cabeça do rapaz e puxa sem pensar, fazendo uma peruca cair no chão. Assim o verdadeiro Masat dá as caras, como se nada tivesse acontecido, enquanto o diretor cobra o vacilo pelo garoto ter passado a perna nele. Porém, logo os ânimos se acalmam, e o responsável pelo colégio pede para a classe tratar bem seu novo colega de turma. Masat caminha até a cadeira enquanto tem certeza absoluta que ninguém suspeita da sua verdadeira identidade. E nesse meio, ele se encanta com a fofura de uma garota ao fundo, jamais imaginando que uma humana podia ser tão linda. Como resposta pelos olhares de admiração, a garota devolve um leve sorriso, fazendo Masat despertar a emoção agridoce da paixão em seu peito. Horas depois, o moleque ainda tá transtornado e, sem tirar o olho da sua amada, ele imagina o quanto sua vida seria perfeita se ele tivesse ao lado dele uma criatura tão inocente e amável. E ele vai além, fantasiando na sua cabeça momentos juntos com sua querida, como uma jogatina na calada da noite onde ela finalmente se sente pronta para outras coisas. Essas fantasias despertam emoções intensas no jovem e, nesse instante, outro rapaz se aproxima da pretendente, chamando ela pelo nome de Lily e comentando da brisa gostosa nesse início de primavera. Lily usa sua habilidade Espantagado, rebatendo todas as investidas do pobre rapaz, e é presenciando essa humilhação que Yuga Tanigawa se apresenta ao aluno novo e pede desculpas pelo transtorno que o jovem gado está causando. Então ele explica que o rapaz emocionado ali se chama Hirota, e falando no diabo, Hirota se junta ao grupo comentando que foi chutado de novo, e todos vão juntos para o corredor para colocar a conversa em dia. Lá fora, Hirota comenta sobre como a apresentação do Masat assustou um pouco a turma, mas que tudo que ele quiser saber é só perguntar. Aproveitando a deixa, Masat pergunta quem é aquela mocinha loira ali no fundo da sala. Hirota conta que é a Liliaman e que ela se transferiu para esse colégio pouco antes do Masat. Ela é uma japonesa mestiça e uma Kikou Shiju, que são japoneses que sempre estudaram fora do país até voltar. Com o passar do tempo, o protagonista está voltando para casa, até que o destino faz os dois se esbarrarem numa esquina qualquer. A garota saiu de um beco obscuro, dizendo que tinha se perdido, e deu de cara com Masat. Ele percebe que essa é uma ótima oportunidade para trocar a primeira ideia com ela. Então, fritando o cérebro para pensar no que dizer, ele dá um oi e avisa que seu nome é Masat. Logo, ele se xinga por dentro, já que é óbvio que a garota já sabe disso. Mas ela acha graça na atitude do rapaz e também se apresenta, estendendo a mão para ele. Durante o cumprimento, Masat repara que Lily estava com a manga rasgada, e ao mencionar isso com ela, a menina fica extremamente desconfortável e tenta fugir do assunto. Até que ressalta que o fato de terem se encontrado desse jeito foi coisa do destino, e só aquele chazinho maneiro poderia celebrar esse evento à altura. As doces palavras da sua amada atingem seu coração com força, mas ele mantém o foco e aceita o convite com uma pose de experiente. Logo, os dois estão caminhando juntos. Nisso, a garota se distrai e acaba atravessando a rua sem olhar direito, até que um caminhão passa em disparada e ameaça atropelá-la. Ao tentar salvar Lily, os olhos de Masat se moldam numa expressão demoníaca. Ele barra o caminhão com a força dos seus músculos e Lily fica assustada com as marcas no rosto de Masat. Porém, de forma inexplicável, ela deixa escapar um breve sorriso. Lily puxa o amigo pelo braço e o leva para longe. Em uma praça no fim da tarde, ele diz que a dor no seu ombro já foi embora, e Lily pede desculpas por ter causado essa confusão toda. Como o garoto responde que ela não precisava se preocupar com isso, Lily sente confiança para perguntar quem Masat realmente é. Afinal, ele parou um caminhão com um ombro, além de suas orelhas, e olhos não serem exatamente humanos. Na hora, Masat entra no inferno astral por ter pisado na bola e revelado sua identidade tão cedo. Mas, como a garota não parecia estar reagindo mal à possibilidade dele não ser humano, ele decide que talvez consiga contar um segredo ou outro. Então, ele transforma parte do seu corpo e assume ser um demônio que acabou parando no mundo dos humanos porque o inferno está perdendo uma guerra contra os anjos. Para tentar reverter a situação, o superior de Masat decidiu nomear um líder carismático para motivar as forças do inferno.
e Massaty é o responsável por tentar encontrar esse líder, mas gostaria que Lily o ajudasse nessa missão, descendo para o inferno de vez em quando para acompanhar essa busca. Então, por mais que Lily esteja um pouco assustada por saber que demônios existem de verdade, ela viu que Massaty, mesmo sendo um deles, poderia ser gentil ao ponto de salvar a vida dela. Ainda assim, ela não sabe como poderia ajudar, já que não tem nada de especial e talvez o povo do outro lado fique com raiva dela por algum motivo. Massaty tenta convencer a garota de que não tem nada a ver, que ninguém poderia ficar com raiva de alguém tão amável como ela. Mas, nesse momento, Lily justifica seu raciocínio ao prender o garoto com uma corrente mágica, imobilizando-o. Espantado com aquilo, ele pergunta quem essa garota realmente é. E depois de debochar do fato de o rapaz ter achado que poderia seduzi-la, Lily solta suas asas e revela ser uma serva do céu, ou seja, um anjo. Logo, ela continua ironizando o demônio, explanando o quanto ele foi bobo em convidar uma inimiga para o inferno. Sem nem perceber, Massaty tenta se soltar das correntes, mas o anjo manda o garoto esquecer, já que essas correntes foram manifestadas por ela, e poucos anjos têm o talento que ela tem de criar objetos tão resistentes quanto ela. Como está nervosa por ter enfrentado 2 demônios em um único dia, ela resolve cutucar o olho do garoto com o dedo como forma de tortura. Ele não entende o motivo de ela ter mencionado 2 demônios, então ela explica que aquele rasgo na manga foi feito pelo demônio que ela estava derrotando no beco antes de encontrar Massaty. Lily baixou a guarda por achar que o inimigo não seria capaz de encostar nela. Ele arranca as correntes e se prepara para ensinar Lily a não subestimar os demônios. Apesar de demonstrar força ao se libertar, as investidas de Massaty não pareciam suficientes para atingir Lily, já que o anjo conseguia se esquivar de todos os ataques sem muito esforço. Por fim, ainda sem suar um pingo, ela derrota o inimigo mais uma vez, mas reconhece que Massaty está um nível acima dos demônios comuns que eliminou antes. Por isso, será uma pena exorcizar alguém como ele. A partir disso, Massaty percebe que não tem saída. E assim que Lily invoca uma força mágica gigantesca, ela pergunta ao demônio se ele prefere ser apagado agora ou contar os planos do inferno e sair dali vivo. Como o garoto não acredita que o anjo vai poupar sua vida, ela ergue a força mágica para exorcizá-lo. Mas, quando ele abre os olhos novamente, Lily tinha mudado de ideia. Ao invés de acabar com o demônio ali mesmo, ela decide manter o capiroto sob sua supervisão e obrigá-lo a colaborar com o trabalho dela. Se ele aceitar, ganha um chá especial feito por ela. Massaty ainda resiste e pergunta por qual motivo a garota quer mantê-lo como capacho. Então, ela volta a usar seu charme e responde que é tudo para manter os dois juntinhos. Mas, deixando as piadas de lado, explica que vai precisar dele para conseguir o que quer. Antes de soltá-lo, Lily mostra que o papo da coleira não era mentira. Ela tenta colocar o acessório no pescoço do demônio, mas ele resiste como um pincher raivoso, implorando por piedade. Lily deixa claro que não tem esse negócio de misericórdia. Então, ela envolve o acessório em volta do pescoço de Massaty e passa a fivela pelo buraquinho, deixando o demônio num limbo estranho entre o pavor e a satisfação. Enfim, Massaty estava sob o controle do anjo e não poderia retornar ao inferno enquanto estivesse sob o efeito da coleira. Assim sendo, ela explica que a função de Massaty com essa coleira será caçar outros demônios, o que revolta o garoto por ter que perseguir seres da mesma espécie que ele. Lily ironiza os demônios por não terem um senso de camaradagem, mas Massaty rebate, explicando que eles têm uma sociedade com suas próprias regras e nem todos traem aqueles que tanto fizeram por eles. O anjo avisa que só ela pode removê-la. Além disso, informa que o acessório reprime os poderes demoníacos de Massaty. Portanto, se o demônio se recusar a colaborar, ela pode puni-lo da forma que quiser. Usando esse controle sobre o corpo de Massaty, Lily faz o demônio atuar de forma ridícula, pedindo perdão pela demora em compreender as exigências dela. Por dentro, Massaty está queimando de ódio, mas isso não impede seu corpo de se curvar para a garota e ainda buscar água para matar sua sede. Lily estava usando o garoto como servo e, talvez se sentindo mal por estar sendo tratada como uma rainha, resolve oferecer alguma retribuição para o demônio. Ela pergunta se ele deseja algo. Prontamente, o garoto se abaixa na posição quadrúpede e diz o quanto seu corpo está dolorido com toda essa serventia. Lily pergunta se ele está querendo uma massagem e não sabe pedir, mas Massaty responde que só uma pisada do pé dela já seria mais do que suficiente. Mais tarde naquele dia, Massaty estava exausto pelo longo dia e se jogou na cama, refletindo sobre como o primeiro dia de aula foi um desastre completo graças àquele anjo insuportável e à maldita coleira. No entanto, ao pensar nela, Massaty percebeu que o acessório havia simplesmente desaparecido. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, Lilyamani começou a enviar uma enxurrada de áudios de voz, recitando um rap sobre como ele poderia até ter saído da coleira, mas a coleira nunca sairia dele. Para piorar, a coleira deixou uma marca permanente no pescoço dele, algo que o fazia querer se esconder do mundo. Usar a piscina em paz agora era só um sonho perdido. Enquanto isso, Lily estava em contato com alguém, relatando que havia encontrado um demônio do tipo fera.
que, claro, já foi devidamente exorcizado. Garantindo que estava sendo cuidadosa, como de costume, ela encerrou a conversa, desligou o computador e, enquanto admirava a lua, se vangloriou por ter descoberto um demônio valioso entre tantos outros insignificantes. Nesse momento, a história volta para um dia em que Masato Akutsu recebeu ordens de sua superiora para ser enviado à Terra dos Humanos. Como ele sabia, o inferno estava sofrendo ataques devastadores do céu, mas, em vez de reagir à altura, parecia que os demônios haviam aceitado a derrota. Para destacar a urgência da missão, a superiora mostrou imagens perturbadoras. Uma foto nas redes sociais dos anjos, exibindo um deles humilhando um demônio foi obrigado a revelar seu histórico de navegação online. Essas cenas chocantes abalaram o coração de Masato, que se ajoelhou diante da crueldade dos anjos, e o pior é que isso parecia longe de terminar, já que os anjos estavam enviando cada vez mais emissários para a Terra. Até que um dia, enquanto assistia a um programa de TV chamado Marido Perdido, ele teve um estalo, a ideia perfeita para derrotar sua maior rival. No dia seguinte, Masato chega à escola com uma postura confiante e um visual cheio de estilo. Seus amigos rapidamente se aproximam, curiosos para entender o que estava acontecendo com ele. Hirota comenta que o queixo de Masato parecia ainda mais pontudo que no dia anterior, algo que chega a dar um desconforto só de olhar. Mesmo com o novo visual impressionante do demônio, Lily logo aparece, roubando ainda mais a atenção de todos. Antes de encarar a rival, Masato se lembra do plano que havia bolado ao assistir ao programa de TV. Após maratonar a série e devorar inúmeras revistas sobre moda e cuidados masculinos, ele aprendeu a maximizar seu charme para atrair Lily Amani e fazê-la ceder às suas vontades. No entanto, para sua surpresa, Lily estava usando a mesma tática que aprendera no mesmo programa de televisão. Com o cabelo perfeitamente estilizado, brilhante e bem hidratado, ela tenta lançar seu charme sobre Masato, mas ele não deixa barato e entra na disputa, competindo em aparência com o anjo, que fica impressionada com o brilho que o garoto irradiava. Com ambos tentando resistir à atração um pelo outro, o duelo inicial termina em empate. Mais tarde, durante a aula de matemática, Lily devolve uma borracha que estava no chão para Masato. Um simples toque entre suas mãos foi suficiente para reacender as faíscas e iniciar um novo embate pelo coração do outro. Masato consegue uma breve vantagem, mas Lily, sempre astuta, prevê o próximo movimento dele e acerta um golpe certeiro no corpo do demônio. O impacto o faz cair sobre sua cadeira, desnorteado. Lily não perde a oportunidade de se gabar, destacando que tem 12.000 anos de experiência a mais que ele. Mesmo assim, Masato não se dá por vencido e, de forma sutil, remove um fio de cabelo solto da cabeça de Lily. Com esse movimento, ele consegue evitar um golpe direto e revida com um soco preciso no estômago dela. A derrota parcial irrita a Anjo e a tensão entre os dois deixa claro que essa guerra estava apenas começando. Poucas horas depois, Lily é encarregada de levar uma pilha de papéis até a sala dos professores. Como a pilha estava muito pesada, o professor sugere que ela peça ajuda a um colega. Aproveitando a situação, Lily tenta novamente jogar seu charme sobre Masato, puxando a manga dele de forma provocativa. Dessa vez, a troca de golpes se intensifica. Masato, exibindo os músculos do antebraço enquanto carrega a pilha, deixa Lily visivelmente desconcertada. Ele aproveita a distração para acertar um golpe que faz Lily perder o equilíbrio, mas a batalha continua acirrada. Os dois se mostram igualmente habilidosos, com ataques e contra-ataques que deixam claro que nenhum dos lados estava disposto a ceder. Dias se passam, e a rivalidade entre eles cresce cada vez mais. Durante um momento na sala, o professor chama Lily para resolver um problema no quadro. Após finalizar a questão, ela finge tropeçar e cai sobre o peito de Masato, deixando-o completamente desarmado. Aproveitando a brecha, Lily pede desculpas com um tom propositalmente exagerado, usando isso como abertura para atacar novamente. Os golpes dela quase garantem a vitória, mas o professor intervém antes que o confronto termine. Ele repreende ambos, dizendo que aquilo era uma sala de aula, não um ringue de flertes. Assim, o round acaba sem vencedores, mas o respeito mútuo pela força do outro cresce. Dias depois, Lily espera por Masato para um encontro. Ao sentir uma mão cutucando suas costas, ela se vira brava, pronta para reclamar, mas encontra dois estranhos com comportamentos peculiares. Eles dizem estar entediados e a convidam para uma volta. Lily, tentando despistá-los, usa seu charme habitual para explicar que estava aguardando alguém. Encantados por sua fofura, os dois insistem em acompanhá-la até que Masato finalmente aparece. Ele os adverte a não insistirem demais, comparando Lily a uma lâmina delicada de microscópio, com um tom poético que deixa os estranhos desconcertados. Impressionados com a presença marcante do garoto, os dois vão embora. Masato presenteia Lily com uma pelúcia de urso verde e comenta que atrasos são parte do charme de um herói. Mas Lily, sem paciência para suas provocações, acerta
acerta a cabeça dele com a pelúcia, esmagando-a como se fosse um purê. Com um sorriso irônico, ela ameaça transformá-lo em purê também, caso ele continuasse se achando. Enquanto caminhavam, Massat observa Lily como se fosse uma estátua grega, admirando o cuidado com que ela havia se arrumado. Sem graça, Lily o repreende por analisá-la demais, chamando-o de forma brincalhona. Nesse instante, a garota agarra Kutsu pelo colarinho e exige que ele jamais volte a tocar nesse assunto. Caso insista, seja na aula, no intervalo ou até no banheiro, ela promete que ele vai conhecer a fúria da coleira celestial e, quem sabe, acorde de manhã numa cena comprometedora com aquele professor careca de matemática. Depois de deixar o infeliz de joelhos com uma ameaça tão grotesca, ela vira as costas e sai falando sobre purificar demônios ao amanhecer, como se fosse dar um passeio, e isso faz Kutsu lembrar que colaborar com essa maluca é uma traição absurda, e se alguém descobrir, ele tá encrencado. Em seguida, Kutsu pergunta qual o próximo destino, e Lily aponta para um aviso de ataque canino na parede, dizendo que essa onda pode ter influência demoníaca. Como a prefeitura divulgou um mapa das ocorrências online, Lily já tem pistas para rastrear os culpados. Então o anjo pergunta até onde a Kutsu consegue sentir outro demônio. Ele responde que percebe os mais poderosos mesmo de longe, desde que eles não estejam escondendo a aura para não serem pegos. Ou seja, se for um fraco, eles terão que se aproximar. Por esse motivo, Lily comenta que talvez esse tal de Akutsu não sirva pra muita coisa, deixando o garoto furioso com a provocação. Nesse momento ele sente algo esquisito, mas prefere ficar calado. Lily, desconfiada, diz que não é esperta a ideia tentar enganá-la se for algo relevante. E Akutsu sabe disso. Logo depois, eles saem à caça de presenças malignas, mas Akutsu não detecta nenhum demônio. Horas mais tarde, a dupla faz uma pausa no trailer de comida. E Akutsu comenta que se ela continuar comendo daquele jeito, vai virar a bolinha Lily. Ela sacode o garoto, relembrando que ele não deveria tratar a salvadora da vida dele assim. Mas nesse exato momento, Akutsu sente uma energia sinistra. Lily acha que pode ser só desculpa para fugir da bronca. Até que eles veem Kinsaku Hirota batendo a cabeça na parede, lamentando que a garota por quem ele suspira está em um encontro com outro. Antes que o coitado sofra uma lesão grave, a dupla o chama para conversar e explicam que não é bem o que parece. Ele se acalma depois de bater a testa 24 vezes no vidro. Lily diz que só estava mostrando a cidade pro Akutsu, e Hirota diz que também poderia ter feito isso se tivesse sido convidado. Ele encoraja o amigo a ser menos retraído e chamar o pessoal para sair de vez em quando. Por fim, ele admite que ficou com uma pontinha de ciúmes dos dois na lanchonete, mas que isso não o faria surtar, até porque ele estava em um encontro com uma menina bem legal e só deu uma pausa para cumprimentar os colegas. E falando nela, Yuka Tanahashi entra na lanchonete já dando uma bronca básica em Hirota por deixá-la esperando do lado de fora. Para tentar aliviar o clima, ele apresenta os colegas para a namorada. Mas assim que menciona o nome de Lily Amani, Yuka diz que é dessa baixinha que ele vive falando, e achava que ela ainda era do fundamental. Esse comentário provoca a fúria interna da Anja. Mas Lily disfarça e diz que é um prazer conhecer Yuka. A garota apenas dá de ombros, mantendo a mesma indiferença quando Akutsu se apresenta. Lily então provoca, pedindo que Hirota explique quem é essa figura tão encantadora. Ele responde chamando Yuka de uma velha amiga, e no mesmo instante ela o corrige, afirmando ser sua namorada, deixando o rapaz desnorteado. Lily aproveita e solta que não é muito bacana da parte dele ter uma namorada e ficar dando em cima dela o tempo todo. Ao ouvir isso, Yuka surta e arrasta o namorado pra fora pela orelha, exigindo esclarecimentos. Akutsu não gostou da forma como Lily colocou lenha na fogueira, mas o anjo se sentiu vingado por causa da atitude arrogante da garota. Depois desse circo, Lily se cansa e avisa que já deu por hoje. Akutsu deve avisar se sentir algum demônio dando bobeira por aí, senão vai se arrepender. Assim que o anjo sai, uma aura maligna se manifesta na mesa, enquanto Akutsu reclama que a garota nem pagou sua parte do lanche. Mas, ao ir até o caixa, a atendente diz que a conta já foi paga. Ele fica sem reação ao perceber que Lily bancou o homem da rodada. No dia seguinte, Lily Amani está de frente para um demônio, empunhando sua foice ameaçadora e declarando que vai despachar aquele espírito sem piedade. Akutsu assiste à cena sentindo vergonha por ter levado o inimigo até uma aliada. Mas então desperta do pesadelo e respira aliviado. Na escola, Yuka se senta em frente a Lily e pede desculpas pelos comentários maldosos que fez sobre a loira. Por dentro, Lily está enfurecida, mas responde com cinismo, dizendo que também não devia ter soltado aquela bomba em público e causado um rompimento tão trágico. Yuka recua e confessa que ela e Hirota eram apenas amigos, e que nem ficou tão incomodada com aquilo. Além disso, revela que estuda na sala ao lado e, apesar do mal entendido de ontem, sugere que ela e Lily se tornem amigas. Lily mantém a pose e diz que adoraria. Enquanto isso, Akutsu observa aquele teatro de falsidade até que Yuka se despede da maneira mais cordial possível. Assim que ela se afasta, Lily está fervendo por dentro, dizendo que aquela metida usou a palavra pequena várias vezes de propósito, e por isso vai pagar.